Olá! Rosa Monteiro foi uma das presenças internacionais mais importantes da última Flip, a festa literária que aconteceu na semana passada em Paraty. E o Entre Linhas conversou com a escritora espanhola, autora de O Perigo de Estar Lúcida e A Louca da Casa. Rosa, você voltou ontem de Paraty, onde participou da Flip. A gente está aqui em São Paulo e no jornal, na capa do jornal de hoje, está aqui escrito que você ficou 5 horas autografando os seus livros. Como é que foi isso? Fue maravilloso, porque la verdad es que aquí en Brasil tenéis una energía cariñosa que es increíble, ¿no? Por ejemplo, no os saludáis dando 2 besos, no, abrazáis con todo el cuerpo. He sido la más abrazada de Paraty. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Entonces yo me siento muy en deuda, porque yo he estado 5 horas, pero la gente que estaba en la cola también. Y es aburridísimo estar ahí en la cola, yo me siento muy agradecida. A Louca da Casa e O Perigo de Estar Lúcida, apesar de serem livros que têm quase 20 anos de intervalo entre eles, são livros complementares pelo tema da loucura? Sí, bueno, no solo el tema de la locura, sino el tema de la imaginación y de la creación. A extravagância da escrita, ¿no? Sí, pero además de cómo funciona la imaginación en todos nosotros, sobre todo La Loca de la Casa. La Loca de la Casa es un libro sobre la imaginación, no solo sobre la escritura. Pero es muy curioso, y tienes razón, que en La Loca de la Casa planteo una serie de preguntas que yo no sabía contestarme entonces, hace más de 20 años, y que ahora me he contestado en El Peligro de Estar Loca. Agora, livro é mais a experiência pessoal e outro livro é mais a experiência da leitora. Há uma pequena modulação, né? Assim, são muito semelhantes as abordagens, mas elas apontam para uma abordagem mais crítica num livro, um pouco mais autobiográfica no outro, ou não? Yo no diría, porque además lo que pasa con La Loca de la Casa es que es mi libro más interactivo, porque es un juego que ofrezco al lector para que juegue conmigo el juego de la imaginación y de la creación. Entonces parece un libro autobiográfico, pero no lo es. Casi todo es mentira. Inclusive Martina. No tengo hermana, ¿no? A irmã Martina. Sí, no tengo ninguna hermana. El libro está dedicado a mi hermana. No tengo ninguna hermana. É uma dedicatória hamletiana. Sí. Martina, que é e não é. Ajá. Pero porque todo el libro está lleno de pistas para que el lector comprenda, sepa dónde le estoy mintiendo y dónde no, porque quiero, insisto, que juegue conmigo el juego de la creación. Entonces esa dedicatoria es una pista para Martina que es y no es, claro. Agora, nos 2 livros a gente tem um trabalho de crítica literária também, de interpretação da literatura muito forte, né? Quer dizer, você é uma escritora que é uma grande leitora, que traz as leituras para dentro dos seus livros, né? Yo creo que todos los escritores somos, en primer lugar, lectores, grandes lectores, apasionados lectores que además escribimos. Y además cuando escribes intentas escribir el libro que te gustaría leer, escribes para la lectora interior, digamos, ¿no? Tuya. Y yo más que crítica, yo creo que lo que hago es contar un poco una relación viva con los libros que cuento, porque por ejemplo no hago una crítica formal sobre un libro, ¿no? Sino que simplemente para mí leer es una manera de vivir y una manera especialmente intensa. Entonces cuando hablo de libros en mis libros, estoy hablando de vida, en realidad. E esse tema do desvio, da extravagância, representada pela escrita, aparece em outras obras que são mais evidentemente ficcionais, como por exemplo A Boa Sorte? Totalmente. Mira, el tema de la mal llamada locura, del trastorno mental, aparece en todas mis obras y es uno de los temas centrales. Y efectivamente en La Buena Suerte, por ejemplo, pues la protagonista, la coprotagonista, pues ha estado en un psiquiátrico y durante La Buena Suerte la vuelven a meter en el psiquiátrico, ¿no? O sea que sí, tienes toda la razón. E o próprio Pablo, personagem principal, também é alguém que está realmente totalmente dentro de uma perspectiva de inadequação totalmente, ao mundo, né? Totalmente. Pero es que esa, para mí,
La normalidad no existe, que es una de las cosas que dice El peligro de estar cuerda, ¿no? Que la normalidad no existe, que nos engañan, nos dicen que lo normal es sinónimo de lo más habitual, de lo más común, pero en realidad se refiere a lo normativo, a un marco obligatorio de comportamientos que la sociedad nos obliga a meternos, ¿no? Y que cambia culturalmente y dependiendo de los tiempos. La Universidad de Yale, en Estados Unidos, una de las más importantes, como sabes, hizo una investigación en 2018 y concluía eso, que la normalidad no existe y que lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística del inmenso abanico de respuestas de los seres humanos frente a un tema. Así que no debe haber ni una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, todos somos diferentes. Lo normal es ser raro en un montón de abanico de rarezas, ¿no? Entonces, mis libros reivindican la diferencia no es patológica. E incluso si se llega a la patología, al trastorno mental, que yo he tenido, porque he tenido crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años, incluso eso es absolutamente habitual, muchísima gente lo tiene, ¿no? Você também fala de uma coisa interessante, que os escritores são mais afetados por essas crises do que artistas de outras linguagens. Né? Isso é uma constatação estatística, né? A partir da qual você envereda por uma série de reflexões. La gente que nos dedicamos a cosas creativas tenemos estadísticamente más una predisposición mayor a los trastornos mentales, al suicidio y tal. Pero no hay que... Y entre la gente que se dedica a cosas creativas, los escritores, los que más. Pero no hay que deducir de eso una cosa que yo odio y detesto, que es, ay, para ser artista hay que sufrir mucho y hay que estar como loco. Mentira, mentira. Primero, esa tendencia a los trastornos mentales y al suicidio sigue siendo minoritaria y además hay otras profesiones que también tienen mayor tendencia estadística al suicidio y al trastorno mental. ¿Sabes una que tiene una tendencia muy alta al suicidio, por ejemplo? Los dentistas. ¿Ah, sí? Sí. Y nadie dice, hay que ver que para ser dentista hay que sufrir mucho, ¿no? Eso no lo dice nadie, ¿no? Bueno, pues entonces no hay que dramatizar. Em A Louca da Casa, você menciona uma distinção feita pelo Isaiah Berlin entre os escritores porco-espinho e raposa, zorro em espanhol. Sim, sim. Os porco-espinhos são aqueles que estão sempre em torno do mesmo tema e os raposas são os itinerantes. Exato. Né? Agora, você se diz 100% raposa. Absolutamente. Mas os seus livros têm muita conexão entre si em torno do tema. Óbvio. O tema da loucura, do extravio, mas também o tema das mulheres. Você se define como uma antissexista e não uma feminista, exatamente. Quer dizer, você também tem seus temas transversais. Primero, todos los escritores, todos escribimos siempre sobre los mismos temas, siempre. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender y escribes sobre tus obsesiones. Entonces, esto todos. Pero la diferencia entre los puercoespines y los raposas es que el puercoespín siempre escribe el mismo tipo de novela sobre sus obsesiones, pero el mismo tipo de novela. Y la raposa va buscando nuevas maneras de contarse o de explicarse sus obsesiones. Entonces, se refiere a la forma que escoges, no a los temas. Los temas son siempre en todos los escritores lo mismo. Y segundo, mi tema no es la mujer. Yo no escribo de mujeres, te lo aseguro. No escribo de mujeres. Vamos a ver. Lo que pasa es que el sexismo en el que nos educan a todos, a hombres y a mujeres, hace que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo piensa que está escribiendo de mujeres. Y cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo piensa que está escribiendo sobre el género humano. Bueno, yo escribo sobre el género humano, no sobre mujeres, pero es que el 51% del género humano somos mujeres. Perfeito. Mas você tem um livro que é justamente sobre essa invisibilidade feminina, que é o Nós Mulheres, né? Sim, são biografias. São biografias. E, aliás, é um livro que
A cada edição parece que você aumenta esse livro, No, né? aumenté a los 25 años hicimos otra edición. Porque distinta. ao final temos uma série de microbiografias, né? Sí. Como é que você despertou para... É um trabalho jornalístico? No, bueno, Inicialmente, como surgiu esse livro? más bien la biografía me gusta como género. La biografía es un subgénero literario y me gusta mucho. Me gusta como lectora. Me gusta, primero como lectora, me gusta mucho leer biografías de hombres y mujeres, sobre todo artistas, o sea, no de la biografía del político o eso, pero sobre todo artistas. Tengo una biblioteca personal muy grande de biografías. Entonces, es un gusto por el género, ¿no? Y porque además las biografías me parece que son como mapas existenciales, ¿no? Que te enseñan, porque todos en el fondo somos iguales, ¿no? Te enseñan cómo han pasado por lo mismo que pasas tú. Yo tengo tres libros a los que llamo artefactos literarios, que son La loca de la casa, El peligro de estar cuerda y La ridícula idea de no volver a verte. Y los llamo artefactos literarios y son en parte ficción, en parte ensayo, en parte biografía. Autobiografía poco fiable y biografía de otros. Yo no escribo sobre mi propia vida, detesto escribir sobre mi propia vida, de hecho. Cuando hablo en los artefactos literarios de mí, hablo de una manera, o bien es ficción lo que cuento, o bien hablo de una manera muy separada, ¿no? Hablo como si fuera un ejemplo entre otros, o sea, no es una cosa personal. No seu caso, a própria narradora é uma Sim. narradora que, para o leitor, fica numa zona de instabilidade. Não se sabe se é Rosa Monteiro ou se é uma narradora ficcional. Sim. O que é algo que diz respeito a toda a literatura, mas aqui é explorado como alguma coisa que provoca esta instabilidade da leitura, do própria narrativa. Es que está bien observado, muy bien observado, lo de la inestabilidad. Mira, cuando yo me meto o hago esos juegos entre lo real y lo inventado, es porque es mi manera de expresar cómo veo yo el mundo, porque para mí la realidad es muy poco fiable. En la realidad hay mucha imaginación. E aqui em A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, nós temos um ponto de partida que é narrar a trajetória da Marie Curie, né, a cientista polonesa, que tem esse nome afrancesado, né, que foi 2 vezes prêmio Nobel. Você fala da perda dela, do impacto da perda do marido e relaciona com uma perda da narradora, que a gente supõe ser Rosa Monteiro, que perdeu o marido, Pablo, etc. Mas ali há um espelhamento, mas ao mesmo tempo uma divergência, porque ao final do livro você envia o manuscrito para um amigo, para um escritor, e ele diz, há um desequilíbrio, porque o Pablo está muito... Ele não está tão presente aqui quanto o marido de Marie Curie. Sí, claro. E aí você fala que ele habita esse silêncio, porque o romance é feito de elipses. Sí. ¿né? Isso é uma coisa muito interessante. Es lo que te decía antes, que mi relación con lo biográfico y la literatura no funciona, es decir, mis libros no pasan por lo biográfico, ninguno. Incluso, Mas esse caso... No, en este caso tampoco. Vamos a ver. Cuando se murió Pablo, mi pareja por 21 años, mis amigos que saben que es muy importante para mí la escritura, me dijeron, escribe un libro de duelo. Pero yo les dije que no podía, porque yo no puedo escribir sobre lo caliente de mi vida, necesito alejarla, no puedo. Y a mí me gusta leer libros de duelos, los hay maravillosos, no es que yo me oponga a eso, es que a mí no me sale. Entonces pasó el tiempo, pasaron 2 años. Entonces mi editora me mandó el diario de duelo de Marie Curie, a la muerte de Pierre Curie, que ese sí que es un diario de duelo, 25 páginas, escritas sobre el dolor y gritando como un animal, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió, al leerlo, se me ocurrió este libro, que en realidad es un libro sobre la vida. Comparando a la vida de Marie Curie, cómo ella se pelea con la relación con sus hijas, con la relación con el trabajo y tal, pues yo quise hablar de la vida y de cómo uno puede aprender a vivir con más plenitud y con más serenidad. Pero lo que pasa es que para aprender a vivir con más plenitud y más serenidad, tienes que llegar antes a un acuerdo con la muerte propia y la muerte de los seres queridos. Por eso, aunque este libro es un libro sobre la vida, también trata sobre la muerte. Y ahí pude empezar a hablar de la muerte de Pablo, porque ya habían pasado 2 años, que son
Los 2 años del duelo son como el desfiladero del duelo. A partir de los 2 años empiezas ya a vivir en otra nueva vida que te has inventado, porque tú no te recuperas después de una muerte así, simplemente te inventas otra vida. Entonces, gracias a que ya había alejado la muerte de Pablo y la había enfriado, pude hablar de mi duelo, pero ya no hablando de mi duelo, sino del duelo de todos. No sé si me explico. Creo que ya no hablaba de mi duelo, sino del duelo de todos. Ou seja, o Pablo real deu lugar a um Pablo personagem a partir dessa nova perspectiva. Exacto. E aí você reafirma a sua ideia de escrever sempre ficção, mesmo quando fala de elementos autobiográficos. Magnífico. Acabas de ir al corazón de las cosas. Lo dice Fernando Pessoa. Pessoa en esos versos tan maravillosos. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Sientes de verdad el dolor, es lo que me pasa a mí. Siento de verdad el dolor, pero no puedo hacerlo mío hasta que no lo alejo. Y lo fijo a través de los personajes, a través de las historias. Depois do intervalo, a gente conversa com Augusto Massi e Daniel Condo sobre o livro Eletricista, um infanto-juvenil para todas as idades. O Entre Linhas volta já. O poeta, professor de literatura e editor Augusto Massi e o ilustrador e designer Daniel Condo uniram a inventividade que marca suas trajetórias em Eletricista, um livro para público infanto-juvenil e para todo leitor adulto que está na contracorrente da idade. Augusto, Daniel, vocês acabam de lançar Eletricista e o que eu queria saber de imediato é como é que nasceu essa parceria entre vocês? A história é longa. Eu diria que, no mínimo, 10 anos a gente ficou trabalhando nesse livro. E nós já tínhamos feito uma experiência anterior, um livro chamado Monstros no Cinema, e o Daniel, que me convidou para fazer, conta um pouco a história do Múmia, Frankenstein, todas essas coisas. Mas ele sempre me incentivava, olha, você não quer escrever uma história e tal? E eu também, durante 10 anos, coordenei na COSAC Naif, junto com a Isabel Coelho, uma área do infantil que foi uma descoberta, um encantamento. Mas eu não me imaginava leitor. Eu atuava como professor, crítico, pensando, trazendo o Machado de Assis, Lima Barreto, para, vamos dizer, para a criança, o adolescente. Em 2013, vivendo uma situação prosaica de uma reforma, eu comecei a olhar o encanador, o eletricista, as pessoas que trabalhavam lá, e me veio essa ideia de que muitas coisas no mundo não poderiam ser feitas sem um eletricista, não é? Quer dizer, que a dimensão, inclusive, da gente poder ficar acordado à noite, 24 horas, a televisão, vamos dizer, todos esses universos, uma criança que vai recarregar um celular na tomada, vamos dizer, a eletricidade está em tudo. E aí eu comecei a imaginar, tirar essa invisibilidade da profissão, que eu vi as coleções, geralmente, que as editoras têm de infanto-juvenil, ligada a profissões, é assim, quero que meu filho seja um pintor. Aí o exemplo é Leonardo da Vinci, Picasso, tá, né? Quer dizer, músico, Mozart, nunca tinha uma coisa, uma profissão muito mais assim ligada ao cotidiano. E aí eu vi que tinha tocado em alguma coisa que, além da profissão, tinha uma dimensão dessas relações familiares. Então, em linhas gerais, eu poderia dizer que, conceitualmente, é como se eu ligasse a ideia de fiação e filiação, que tinha um núcleo aí muito forte, conceitual, estrutural, e algo, ao mesmo tempo, que era da ordem do afeto. E é um pai que nunca deixa o filho desencapado, o que faz também referência ao fio desencapado da eletricidade, que pode dar choque. E o choque que essas palavras, enfim, esses pares de opostos do positivo e do negativo da eletricidade, que são explorados pela poética do Augusto, aparecem no seu trabalho gráfico. Então, foi um grande desafio, né? Esse livro levou 10 anos para chegar nesse formato final que a gente está vendo hoje. A gente tentou inúmeras versões, com personagem, sem personagem, desenhando o pai, desenhando o filho, desenhando o encontro desse
homem, com essa mulher que gerou esse filho, né? O livro é narrado da perspectiva de um filho, né? Que olha para esse pai com essa admiração toda. Obviamente, o diálogo da imagem com o texto são duas escritas que se encontram e uma tem que potencializar a outra, ou seja, em muitos momentos o Augusto cortava o texto porque a imagem desse conta daquela passagem. Em outros momentos era mais silencioso o livro do ponto de vista da palavra escrita, né? E vamos dizer assim, uma característica do meu trabalho é que ele depende muito do design e da materialidade. Este livro não seria este livro sem a sua materialidade, ou seja, o uso de cores prata, cor cobre. Esse amarelo não é um amarelo comum, é um amarelo fluorescente. Esse texto que tinha uma potência emocional tão forte exigiu de mim um diálogo assim, talvez abstraindo o máximo possível de uma linguagem mais gráfica, menos figurativa, para que o texto crescesse dentro do projeto. Então tem muitas passagens, por exemplo, essa que você está segurando, Manuel, aí, que quando o pai abre a caixa de ferramentas, ele é um eletricista e abre aquela caixa para mostrar para o menino, o próprio livro se abre como se fosse uma caixa de ferramentas. Então o design dialoga diretamente com o texto. Por exemplo, aí de novo, o quadro de luz que você abre, né? Aquele quadro que a gente abre assim, nesse movimento, ele se abre aqui. E em muitos momentos eu tentei trazer este texto dialogando muito profundamente com o objeto, né, que você está manipulando. Do ponto de vista da narrativa, que não deixa de ser também uma narrativa poética, você extrai um lirismo tanto íntimo quanto, enfim, a gente poderia dizer coletivo, dessa profissão, dessa atividade, né? Pensava de um livro desse chegar na escola, quer dizer, realmente de uma classe popular, que a editora Elo, inclusive é uma editora que trabalha muito com escola, era importante eu imaginar que um filho, vamos dizer, que viesse de uma classe mais baixa, com mais dificuldades financeiras, pudesse olhar a profissão de um pai, que pudesse ser um barbeiro, pudesse ser um garçom, um encanador, né? Encanador, então, mas que essa beleza do trabalho, como dá para arrancar a poesia das coisas aparentemente mais prosaicas. O livro tem uma poética, e é, dentro do livro infantil, uma poética não só de reflexão, mas de invenção. A gente tinha que inventar imagens novas, mas tendo como base o real. Então, num determinado momento, a gente falou, primeiro, a estrutura da casa. Mostrar para uma criança que tem um quadro de luz, que daquilo tudo, vamos dizer, a fiação, de repente chega... A eletricidade é uma coisa abstrata no primeiro momento, né? Por onde corre aquela energia, de repente sai a luz. Então, essa beleza, o livro já traz, como ele falou, de materialidade. Mas num segundo momento, era o pai chegando e falando assim, seu filho, sai um pouquinho aqui da nossa casa, que tem a divisão dos quartos, assim. O bairro, o seu bairro, olha os postes. Desse bairro tem a cidade, da cidade vai para a usina. Então, esse primeiro momento já tinha esse aspecto eletricista, mas depois o diálogo dele com as outras atividades humanas, né? Então tem uma parte toda em páginas pretas, a professora corrigindo as provas, os trabalhos à noite. E o pai fala para o filho, se tua professora pode corrigir esses trabalhos à noite, é porque um eletricista trabalhou bem. Depois passa para a saúde, primeiro a educação, saúde. Está o hospital, está deitado uma pessoa, assim, o Daniel usou sempre olhos. Toda a estrutura tem... Então tem um paciente sendo operado, dentro do olho dele ele vê o enfermeiro aqui, o médico ali, e fala, bom, se médicas e médicos podem operar à noite, é porque também alguém trabalhou bem. Quando acabou isso, vinha a questão de tratar um tema difícil, a morte do pai, em um livro infantil. Então, uma das coisas que a gente fez, que eu acho que ficou muito bonita, e que foi uma ideia dele, assim, de o olho se fecha. Você vê assim, quase vai se... A frase vinha, meu pai morreu dormindo. Então, a ideia da eletricidade, do choque, do curto-circuito, tudo isso eu tentei integrar e o Daniel conseguiu traduzir perfeitamente. E do seu trabalho pessoal, assim, de outros livros, assim, em termos de linguagem, o que você acha que migra para cá? Eu acho que muito da poesia visual
do livro visto como um objeto de leitura. E meus mestres aí foram Bruno Munari, né? Aloysio de Magalhães, que são grandes pensadores, e os russos, né? Os russos da década de 20 também. Rodchenko, Vladimir Lebedev, né? Maievic, todos esses grandes pensadores, poetas, artistas. Né? Tem um lado construtivista aqui no seu trabalho que é evidente. Né? É muito forte isso, né? Porque você pensa por blocos, né? E de uma certa maneira, até tematicamente, a gente está valorizando um herói da Revolução que é o eletricista, né? Enfim, as pessoas que manufaturavam a vida, né? O Entre Linhas de hoje termina lembrando do escritor e ensaísta, cineasta, roteirista e ator Jean-Claude Bernardet, que morreu em São Paulo em julho aos 88 anos. Bernardet é autor de Brasil em Tempo de Cinema, entre outros livros que incluem memórias e ficções. Ele nasceu na Bélgica e naturalizou-se brasileiro. Até a semana que vem. O crítico escreve no jornal para os leitores. Porém, é também interlocutor do crítico a área de realização, a área de criação, a área de produção. Né? E que para isso eu precisava falar de filmes brasileiros. Né? E se estivesse na China, eu teria que falar de filmes chineses. Filmes chineses. Isso deu para a sua crítica um perfil bem mais combativo, digamos assim. Considerando também que tudo isso se deu num momento de fermentação política, de fermentação cultural muito intensa no Brasil, nós acabamos nos formando no bojo da formação do cinema novo. Não era apenas filmes que estavam nas telas, entende? Mas é uma transformação do próprio cinema no Brasil. Esse livro ele só se realizou completamente quando foi impresso, porque a gente tem a capa, é uma capa que reflete uma luz, né? Ela tem uma materialidade, é um prata, e nós escolhemos justamente as cores que tem a ver com a materialidade do eletricista, o prata, o fio de cobre, o preto e esse amarelo neon que representa a energia que flui pelo livro inteiro, né?